e tem uma questão sobre customização. Então isso é um fator super relevante. A gente tem muita bagagem com relação ao desenvolvimento, com sua tecnologia proprietária, né? Até em função da história do Lab, história do Magalu. Mas tem alguns negócios que a gente opta em fazer parceria, né? Porque tem muita coisa na indústria financeira que, para quem não está no dia a dia do financeiro, não entende, né? Vamos falar, eu quero fazer um cartão tokenizado que tenha Click to Pay, MDS. Muito obrigado. E aí, o que isso vai se revertir em custo, em vendas? Né? Mas quando você fala de serviços, você fala de serviços financeiros, olha a quantidade de oportunidade que a gente tem de agregar na margem dessa operação, né? E no Magalu a gente está olhando em 3 frentes, né? Uma frente é a parte do Magalu Bank, com serviços financeiros, a outra em ads, então por isso da estratégia, né, de trazer como Jovem Nerd, né, Still the Look e outras operações de conteúdo mesmo. Bem-vindos ao Verticalizando Gigantes, seu podcast para contar dos bastidores da fintechização no Brasil. A gente está conversando com os verdadeiros gigantes aqui, empresas do nosso mercado, que decidiram também começar a sua vertical financeira. E a gente aborda aqui nesse papo todos os desafios, oportunidades e também as dores de iniciar essa nova frente de negócio. Eu sou o Gabriel Pereira, da Let's Media, e junto comigo aqui eu tenho o prazer de sentar ao lado da Tícia Amorim, da Arim, que, enfim, vive isso diariamente, né? A Arim é uma empresa do grupo Bradesco, pioneira em embedded finance e que atua em parcerias com bancos e fintechs, ajudando nesse processo de virada de chave, de construção de serviços financeiros. Basicamente, toda essa parte que a gente acha difícil e dá dor de cabeça, eles escolheram fazer como modelo de negócio. Então, se vocês precisarem de alguma ajuda, conversem com eles. E a gente vai ter um episódio mega especial agora, porque a gente vai falar também de um outro verdadeiro gigante, que é a Magalu. A gente vai bater um papo para entender a criação e todo o histórico e a evolução e mudanças nesse tempo do Magalu Bank. E ninguém melhor para falar disso do que o Fábio Murakami, que eu já conheci aqui também do mundo do Open Finance. Ele é diretor de produtos do Magalu Bank. Sejam bem-vindos. Obrigado, Tícia. Obrigado, Fábio, por participarem aqui hoje. Vamos para mais um. Super obrigado. Prazer enorme. Não, é uma honra aqui receber. Eu acho que é uma série que a gente está fazendo super especial porque as pessoas, enfim, estão abrindo o jogo sobre um processo que é difícil entender como funciona e cada vez mais pessoas estão passando por ele, que é de apresentar um business plan, apresentar um PowerPoint. Olha, vamos criar uma fintech aqui no nosso grupo. Então, debater esse tipo de desafio é super interessante. Para a gente começar, Fábio, eu queria entender um pouco da sua trajetória e do seu papel ali na Magalu, para entender como é que você entrou ali no mundo financeiro, como é que você teve esse desenvolvimento, e aí você chega para realmente atuar enfim, num gigante que não nasceu financeiro e para desenvolver todo esse lado. Acho que até nos bastidores aqui a gente estava conversando que ao trabalhar em grandes bancos, etc., você tem uma realidade que às vezes você está distante da construção, de fato, dessas soluções. Então vai ser legal também saber um pouco mais da sua história. Super obrigado, é verdade. Quando você fala de varejo, né, é engraçado, né, porque a fundadora da empresa, a dona Luiza Helena, ela brinca que a primeira operação de crédito foi dada quando um cliente foi visitar a lojinha lá no interior de Franca, né, das primeiras lojas do Magalu, e pediu para comprar parcelado e ela escreveu lá, a tia dela escreveu, olha, esse cliente aqui é um bom pagador, pode vender para ele que ele vai pagar, né? Então, quando você fala de varejo, muito do que você fala de operação financeira já existe e, por vezes, a gente até nem sabe que existe ou qual que é a importância, né? E vai começando a construir alguns ativos, né? No Magalu não foi muito diferente disso, né? O Magalu, uma operação de mais de 60 anos, né? Começou com lojas físicas no interior de São Paulo. Hoje você tem mais de 1.100 lojas, mas até, curiosidade aqui, falando um pouquinho, antes de falar um pouco da minha trajetória com relação à fintech, né? Se você pega o Magalu, hoje 3/4 da operação vem do mundo online. Então, caso único do mercado, né? Uma empresa de varejo, começou com lojas físicas, teve uma revolução digital, hoje 3/4 das vendas vem da operação online, e ainda se for avaliar na questão da operação online, tem um terceiro momento que é a operação de marketplace.
Eu estou contando isso porque para serviços financeiros faz muita diferença, né? Quando você fala de marketplace, né? Você tem mais envolvido, você tem um seller, aquele que vende contigo. Exatamente. E aí que tipo de solução você dá para o seu seller, né? Então, a história do Magalu é super interessante porque o serviço financeiro sempre existiu por lá de uma forma muito espontânea e até, a gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui as gravações, né, de linha de tempo e tal, você pegar até o nome das empresas do Magalu é um pouco que dá um pouco essa leitura, né? Porque o Magalu lá atrás começou com uma operação de cartão de crédito, com sociedade com o Unibanco, hoje com o Itaú, né, Luizacred. Depois ele abriu uma operação chamada Magalu Pagamentos, e a ideia era atender todo esse processo de recebimentos, pagamentos, né? Há uns 4 anos atrás, houve uma série de aquisições e houve um direcionamento para ser Fintech Magalu. Então a gente trabalhava tudo aquilo que envolvia Fintech e até a gente se aventurou de fazer o que a Tice sabe bem, né? Que é vender para fora, Bank as a Service, processo super complexo, né? E agora nós somos Magalu Bank, né? E o Magalu Bank é o resultado de uma soma de operações que já existiam no Magalu e estão sendo agrupadas para fazer mais sentido, então, tanto no aspecto de proposta de valor, né, em termos de serviços, né? Então você começa com uma operação de cartão de crédito, vai para uma operação de pagamentos, entra para uma vertente de fintech, e aí em fintech você tem muita coisa relacionada, desde conta digital, quando você fala de processo de operações de crédito, você fala de operação para sellers, fala de carteira digital, fala de open finance, né? E o que a gente entendeu é que dentro do grupo já tinha uma série de ativos. Tem uma empresa de consórcio, tem uma empresa de cartão de crédito, tem uma fintech, tem uma operação de seguradora. Então, você juntando todas as operações, você acaba tendo, de fato, uma operação, um bank, né? Uma operação de serviços financeiros completa, né? E quando você fala de operação de varejo, não tem como fugir muito, né? Porque varejo, no fim do dia, bom, eu preciso encantar meu cliente, preciso ter uma boa proposta de valor, preciso garantir a confiança desse cliente, mas eu preciso, para que isso aconteça, eu tenho que ter um bom processo de venda, eu tenho que ter uma estrutura de custos que seja viável para isso. E quando você fala de varejo, boa parte daquilo que você recebe, né, passa por Pix, ou passa por cartão de crédito, cartão de débito, então você tem que ter uma boa operação de subadquirente, né, para poder fazer essas operações funcionar de uma forma muito efetiva. No final do dia, quando você coloca o seu produto na rua, você tem um custo para poder atrair clientes, né? Se você, nesse processo de pagamento, você nega muita transação, ou tem muito processo de fraude, ou o custo para receber é muito alto, problema. A gente já tem um problema na equação do varejo, né? Mas também quando você fala de varejo, até com o caso que eu estava comentando, né, da operação do cartãozinho, né, para o cliente, necessariamente você precisa ter instrumentos para crédito, né? Você precisa financiar a compra, financiar o consumo, né? E à medida que você tem esse financiamento, você acaba tendo outras opções para viabilizar esse processo, né? Consórcio é uma delas, né? Então, o consórcio, uma das maiores operações de consórcio tirando os grandes bancos, é do Magalu. Acho que pouca gente sabe, né? Eu mesmo não tinha ideia, cara. É muito grande. Mesmo o cartão de crédito, não sei se vocês têm uma ideia do tamanho do portfólio que a gente tem na Luizacred. Você tem uma ideia, um chute aí? Não tenho nenhum chute. Não, se eu falar aqui, vou passar vergonha. Mas é o seguinte, a gente tem 5,6 milhões de contas, né? Caramba. A gente já tem uma carteira acima de 17 bilhões, né? Então, um volume super grande, né? Super, maior que muito banco, inclusive. Maior que muito banco. Maior que muito banco. Não, e você falando aqui, eu tô só pensando na questão do nome aqui, a gente tá falando de verticalização de gigantes, e faz todo sentido, assim, acho que não só pelo tamanho de vocês, mas toda a complexidade. E quantas camadas, enquanto você vai falando, eu vou só pensar nas camadas de serviços financeiros que vocês estão entrando ali para fazer a coisa funcionar, né, cara? E é um pouco assim, a construção disso ela não acontece do dia para a noite, né? Sim. Você vai construindo blocos, esses blocos eles precisam ter uma comunicação, precisa fazer sentido, né, para quem você está prestando serviço, né? E o mercado tem uma evolução muito rápida, né? Onde você precisa, de fato, trabalhar para poder atender, né? Estava comentando do Pix, nós somos hoje, por exemplo, um participante direto. Nós temos a licença direta do Banco Central para fazer essa operação de Pix, né? E todo o processo de integração é proprietário, né? Então tem uma série de camadas aí que precisam ser construídas e é um processo que vai levando um tempo até a gente conseguir, de fato, juntar todos os blocos, né? E dizem que é um dos segredos do varejo, né?
Você colocou perfeitamente. Você correlacionou ali o CAC, né, o custo de aquisição do cliente para atrair ele até o canal, seja ele físico, mas principalmente no digital, versus estar na mão de um terceiro que vai negar muitos pagamentos, que na prática você gastou o dinheiro para atrair aquele cliente até ali, né? Então, muitas operações de varejo terminam sendo deficitárias por elas entenderem ali que elas dominam, elas compram bem da indústria, né? Ou tem um bom canal ali de distribuição e não conseguem ver onde elas estão perdendo venda, e muitas vezes elas estão perdendo venda em disponibilidade de APIs na página do checkout, algum tipo de antifraude que está mal, as regras estão mal setadas, né? Ou até quiser economizar num player e contratou um player que tem menos experiência na operação de varejo, né? E está processando os pagamentos, vai negar a maioria. E aí você começa a entender onde é que tem... E aí quando você fala com a gigante, não. Desde lá de trás, quando eu vendia na minha lojinha, eu já sei que mais importante, ou tão importante quanto atrair o cliente, é como eu vou receber dele e dar para ele as condições para que de fato ele compre, né? Então eu acho que você amarrou aí super bem uma dor que nem todo varejista tem essa visão, né? Ou por mais que tenha, talvez não saiba como resolver esse problema, né? E quando você fala que vocês são participantes direto do Pix, isso dá a grandeza e a importância que esse tema tem dentro da companhia. Porque isso significa investimento, significa área de compliance, regulatório, né, KYC, todos os pontos que a gente sabe que, às vezes, uma empresa tem só aquilo para fazer, né? E vocês têm, além de tudo, aquilo também, né? Não, eu acho que a utilização do nome Magalu Bank aí tá bem adequada. Tá muito adequado. Exatamente. Tá 10. Me conta um pouco da sua chegada, então, como é que foi, e hoje qual é o seu papel, o que você está olhando hoje lá? Perfeito. Eu também tive a experiência de trabalhar em bancos, trabalhei em startups, trabalhei em operações de coalizão, né? E eu entrei numa operação que foi adquirida. Né? O Magalu, quando estava no movimento de fintech, houve uma decisão de, e aí o que a gente faz com relação a esse processo de fintech? A gente precisa acelerar, precisamos ter uma licença de uma instituição de pagamentos, queremos ter mais mobilidade com relação ao core de contas, né? E temos interesse também de entender um pouco mais sobre o processo de pagamentos, né? Eu estava numa operação chamada Hub, foi uma das empresas adquiridas pelo Magalu. Então eu achei que era sempre de vocês, da Magalu, e eu não entendia por que lá no nome de TP tinha Hub e a Hub era Magalu, e eu nunca tinha entendido isso. Exato, porque o nome da empresa da IP era Hub, né? Hub Pagamentos, né? Que tinha licença de IP, né? De uma instituição de pagamentos, né? Com a conta digital. E essa foi a decisão do Magalu. Bom, precisamos dar uma acelerada nesse processo, já temos uma estrutura super pujante de cartão de crédito, com parceria com o Itaú. Temos uma operação muito boa para pagamentos, para subadquirente. Agora precisamos entrar um pouco mais, com mais força nessa parte de contas, né? Do core bancário, algumas interfaces com o Banco Central, né? Então foi há uns 4 anos atrás, o Magalu teve a decisão de comprar essa operação da Hub, eu vim nessa operação, né? E aí, na ocasião, nosso pensamento era muito no sentido de como é que a gente consegue integrar esse processo do core bancário, da IP, com o varejo, né? E tem uma série de oportunidades, né? Uma delas, até comentei que era um dos pontos que eu estava comentando que era interessante fazer uma costura, né? Comentei que o Magalu, ela 3/4 da operação online e boa parte da operação, 40%, vem no marketplace, né? Quando você fala de marketplace, você tem um seller, você tem um participante, uma empresa que vende contigo, né? Então, um dos serviços que nós implementamos junto com o Magalu foi a solução financeira para o seller. Então, esse seller também é um processo super rápido no Magalu. Hoje a gente tem mais de 350 mil sellers, um processo que começou também uns 4 anos atrás. E a ideia é ter uma proposta de valor para esse seller que vai além do espaço para venda, né? Então, ele vende conosco, ele conta com o processo subadquirente, ele pode abrir uma conta digital e a partir do momento que ele tem a conta digital, ele tem uma série de vantagens no Magalu e, além disso, ele conta com serviços financeiros, né? Então, a ideia do Magalu foi, a gente precisa reforçar isso. A gente está entrando no marketplace, precisamos criar serviços financeiros para o seller. E, além disso, nós temos hoje um desafio com relação à parte de pessoa física naquilo que se refere à carteira digital. Então, o Magalu Pay, o Magalu Pay, ele está dentro do Super App. O Super App é um dos principais canais do Magalu. Você tem mais de 45 milhões de pessoas que têm o Super App, fazem compra de forma recorrente. Caramba. E dentro do Super App, aí a questão do CAC é super interessante, já tem embarcado uma carteira digital. Nessa carteira digital, o nosso cliente recebe cashback e caso ele tenha interesse de evoluir no relacionamento, ele pode abrir uma conta de pagamentos,
que era a conta que nós tínhamos com a Hub, né? Sim. Todo o core bancário, e a partir daí começar a ofertar os serviços financeiros e fazer a costura, né? Então começou dessa forma, pagamentos, fintech, e a gente entendeu que tinha mais coisas aí para colocar na mesa, né? Você tem operação de seguro, tem operação de consórcio, né? E começa a fazer costura. Para algumas... Não, eu ia comentar que ele trazer essa luz a esse ponto do marketplace, né? É um ponto muito relevante. Na área a gente encontra muito isso no mercado. A gente tem muitos clientes que são marketplaces e a dor é exatamente uma dor sistêmica, né? Porque não adianta você resolver o ponto do checkout, por exemplo, né? Mas você tem um problema no split. Então, você não consegue colocar regras distintas, né? Então, por exemplo, tem um cliente nosso que ele colocou um valor fixo, que é para o frete, toda vez é um valor fixo, e um valor percentual ali, que é para o próprio seller, né? E aí, a gente construiu um motor lá de split que consegue fazer esse tipo de ponto. Então, esse cliente, ele tirou uma área da empresa, que era só uma área de contas a receber, né? E contas a pagar ali para repassar para o frete. E no próprio ato da criação da cobrança, no checkout, na verdade, a gente estava resolvendo uma dor que era de back-office, né? E quando você fala de marketplace, e aí tem muito hoje no Brasil de vários modelos, né? Não só no varejo, mas marketplace de infoproduto, de conteúdo, né? Tem de vários tipos diferentes e todos têm essas dores em comum que você trouxe perfeitamente, que é a dor do seller, né? O seller ele passa a ser uma conta PJ, no fim das contas, com as dores de um PJ, mas que tem ali, está intrinsecamente ligado à marca de vocês e que consegue confiar ali. Ah, mas por que ele não vai para um bancão? Cara, porque ele tá ali rentabilizando junto com a Magalu, então é muito melhor para ele ter todos os pontos ali junto com a Magalu, por exemplo, né? Isso é um case que deveria ser mais replicado, né? Dessa atenção ao serviço financeiro em relação à malha, pode ser de contas ou de serviços, em relação aos sellers, né? E eu acho que o Brasil ainda tá um pouco focado demais na página de checkout, quando eu acho que a maior ineficiência que a gente tem em relação a puxar custo, tá? E a gastar muito dinheiro é no back-office. Então, você otimiza a sua página, otimiza muito, mas sua folha de contas a pagar e contas a receber, né? Pessoas que você botou ali para fazer aquilo, é gigantesca. Então, não tem conta que feche com a otimização que você faz na página de checkout, né? E uma das coisas que a gente está conversando bastante aqui e aí pode ser para quem está nos ouvindo também se identificar aqui, que é o seguinte: existe um determinado perfil que, assim, às vezes você entra nesse momento de trabalhar numa vertical dessa, criar do zero, etc., onde você traz uma bagagem da indústria ou a bagagem do lado financeiro, ou um pouquinho dos dois. Como é que foi também a sua chegada para entender o mundo do varejo? Porque, assim, acho que todos os cases que a gente conversa, assim, olha... Quanto melhor eu entendo o meu cliente, melhor eu consigo construir uma solução contextualizada e mais força a minha vertical financeira tem que qualquer outra solução não vai ter. Então, para o meu ecossistema aqui, eu vou ser muito forte. Então, acho que entendo que conhecer desse mercado é fundamental. Queria ouvir um pouco de como é que foi esse processo para você. Perfeito, Gabriel. E até quando você fala de operação financeira, já é um mundo bem agitado. Exato. Aí você junta o mundo financeiro com o varejo. AC/DC, né? Na veia. É doideira, porque tem que ser agitado. Você tem que tomar decisões rápidas. Você tem que observar muito números, né? Para poder, de fato, corrigir a rota, enfim, fazer algum tipo de ajuste fino, né? Mas, de forma prática, você tem que estar muito interligado ao processo que esse varejo oferece, né? Então, ele está por trás em toda a jornada de venda, de relacionamento, mas, se você olhar numa forma muito prática, né? O cliente quer comprar. Ele vai lá na loja para comprar a geladeira, ele vai comprar a geladeira. Mas se você, de alguma forma, viabiliza esse sonho através de uma operação de crédito, ou ele vai no seu e-commerce e ele quer fazer uma compra muito simples, muito rápida, e você apoia nesse processo, ou o seller quer vender contigo, como a Tia estava falando, ele vende com você, mas é muito mais simples o processo de conciliação, ele tem alternativas, você está interligado ao processo do varejo, não tem como fugir disso, né? Então, o seu ponto aqui, Gabriel, com relação à parte financeira, você tem uma velocidade que ela precisa ser muito, muito rápida e você tem que revisitar muitas decisões, né? Tem um ponto também com relação à forma como a empresa opera, né? E aí você perguntou um pouco quem está entrando, que tipo de coisa, olhando uma perspectiva de quem já está aí uns 4 anos nessa operação, coisas que eu comentaria, né? O primeiro ponto é como é que a gente consegue, de uma forma muito clara, trazer esses serviços financeiros integrados à jornada de venda do seu negócio principal. Esse é o primeiro ponto, né?
Segundo ponto, é interessante entender qual o propósito da empresa, né? O que a empresa está querendo fazer no final do dia, né? Porque serviço financeiro você pode fazer de qualquer natureza, você pode carregar mais a mão num atributo no outro, mas o que a empresa quer ofertar, né? Um exemplo que deram aqui eu achei muito bom. Assim, eu vou começar a botar um exemplo extremo, né? Vou começar a colocar aposta dentro do contexto que eu tenho aqui e que não faz sentido nenhum. É um serviço financeiro, etc. Mas nesse contexto aqui não se aplicaria. Não cabe, né? Não cabe. Porque quando você olha dentro do Magalu, qual que é a proposta? Levar muito o que é privilégio de poucos, né? Então, você está falando o quê? Bom, crédito, processo de pagamentos mais simples, com custo menor, né? Viabilizar acesso, né? Então, crédito tem tudo a ver com isso, né? Produtos financeiros têm tudo a ver com isso, né? E o terceiro ponto é como a empresa resolve fazer o seu dia a dia, né? O Magalu, ele tem uma trajetória também, como eu comentei, de digitalização, e por trás disso você tem uma cultura que propicia isso, né? E a forma prática desmembrado em ações, né? Nós temos uma área de tecnologia que é o Labs, né? O Luiza Labs. Você tem lá mais de 2.000 desenvolvedores, né? Então, muito daquilo que o Magalu faz em termos de tecnologia passa por essa construção, por esse time. Para a gente que está numa operação de fintech, a gente acaba bebendo muito dessa fonte, porque você tem um processo de desenvolvimento, um processo de gestão de tecnologia, que a gente acaba bebendo muito nesse processo, né? E quando você fala de Magalu, muitas das coisas, a ideia é, bom, vamos fazer dentro de casa. E tem algumas iniciativas, algumas frentes que a decisão é, não, vamos comprar empresas ou vamos ter algum tipo de parceria, né? Você precisa entender exatamente o momento mais adequado para fazer isso, né? Então, são três coisas, né? Bom, tem que estar muito no dia a dia do negócio, entender o que a empresa quer com relação aos serviços financeiros, né? E como a empresa está acostumada a fazer. Facilita muito, né? E especialmente quem está chegando, e geralmente quando está chegando já tem uma meta audaciosa aí, né? Você já chega e já está devendo, né? Então é interessante você estar dominando esses três pontos, né? Não, e faz todo sentido. E acho que, igual você falou, assim, beleza, você vai entender o Magalu, que já não é simples. O ecossistema de vocês é muito grande também, né? Então, eu tava até falando com o pessoal, até o Jovem Nerd, que era o podcast que eu escutava, também faz parte agora do ecossistema. Então, tudo isso impacta. E quando você tem uma área que está criando serviços financeiros, outros serviços para esse ecossistema todo e também para fora dele, você começa a ter que ter uma outra bagagem, visão de onde é que você tem impacto, né? Porque tem cases, né? Existem, para mim, tem 3 grandes cases, 2 nacionais e um global do varejo verticalizado. A Amazon, a Magalu e o Mercado Livre, eles estão ali mostrando que não na minha percepção, não é ausência de foco, né? Ah, não, mas, putz, por que tá gastando com empresa de mídia? Cara, você sabe quanto gastava de mídia? Né? Então, a AWS só surgiu porque estava custando muito caro para a Amazon a toda a parte ali de nuvem, né? Cara, eu não vou ficar pagando para a Microsoft, não vou ficar pagando para a Google, eu vou... E aí, quando a gente tem realmente um ecossistema enorme, né, rentável, que está expandindo, é natural que a gente busque verticalizar. Esse é um ponto também muito, muito comum lá na Netflix, né? Netflix teve uma época que estava com uns 8.000 desenvolvedores, não sei como é que eles estão hoje, mas eles estavam com uns 8.000 desenvolvedores, e aí o CTO foi questionado, né? E ele falou, cara, é porque a gente cansou de serviço de e-mail, serviço de mensageria, foi falando vários serviços, né, do mercado que eles consumiam e que dava problema ou não estava no padrão de excelência que eles gostariam. E aí eles começaram a construir dentro de casa, né? E aí tem quem odeie e tem quem ame, né? Sempre vai ter quem ame e quem odeie. Mas eu acho que esses cases, né, são ecossistemas robustos e que cada vez mais corroboram com a tese de, no varejo, cada centavo conta, né? Então... o próprio exemplo do data center... exatamente. Que o lançamento, acho que tem pouco tempo, né? Magalu Cloud. Magalu Cloud. É incrível, assim, ver quanta coisa que vai envolvendo para isso funcionar. E aí, quando eu começo a pensar, e a gente fez isso aqui com quase todo mundo, para pensar nessa linha do tempo e pensar assim, quando é que começa? Bom, os produtos financeiros meio que nascem junto com o negócio, quando a gente fala de oferta de crédito, etc. Mas nos últimos anos, e aí talvez nessas mudanças até acho que o próprio nome que acaba mostrando um pouco isso, mas o que você acha que são talvez os principais milestones ali? Então, óbvio que vocês também começaram a oferecer serviço
não só internos, mas também externamente. Então, queria entender um pouco dessa construção e que a gente, acho que tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo, é assim, olha, como é que foi a decisão principal, assim, de ampliar o escopo? Só que no caso de vocês é tanto produto que eu já não sei em que momento que ela aconteceu, assim. Foi natural, então, né? Sei lá, em algum momento lá atrás, falar assim, não, nós vamos virar o Magalu Bank lá na frente, assim. Em que momento que se pensa essa estratégia, assim, sabe? Boa pergunta. Eu acho que tem coisas que vão surgindo com a necessidade e à medida que você tem uma reflexão daquilo que você quer, de fato, atender, né? Então, vamos pensar em Magalu Bank, né? Você tinha uma série de ativos espalhados na organização, jornadas totalmente independentes. Por que não fazer a junção desses ativos e fazer mais coeso e a partir daí você extrapolar vantagens aí, tanto para o cliente quanto, obviamente, para a operação, né? Então, imagina o seguinte, né? Você tem uma penetração super forte de seguros, especialmente quando o cliente vai na loja, porque o vendedor faz um trabalho super bem feito, expondo. Bom, você tem essa televisão você pode ter uma garantia, você sabe que tipo de ocorrência ocorre, enfim, você tem alguém fazendo essa exposição, né? Agora, imagina o seguinte, você muda de uma operação que passa a ser online, e nessa operação online, o que você tem muito mais operações ocidentais, orientais não, porque você acaba tendo joguinho e tal para você distrair lá no marketplace. Mas a decisão é muito rápida, né? Quero entrar lá, escolher o item, comprei rápido, tchum, abraço, tchau, né? Então, como é que você faz para começar a vender serviços financeiros aonde... E aí um ponto que eu aqui depois queria trazer com relação à margem, tá? Onde a gente entra com relação à margem, né? Então, você tem que juntar essas jornadas, né? Se você tem uma carteira digital, nós temos uma Magalu Pay, né? Você contratou um serviço financeiro, você está acompanhando esse serviço financeiro, você tem um interesse e tem um motivo de relacionamento. A partir daí, você consegue começar a ofertar serviços e, enfim, trazer mais valor e trazer mais atratividade para esse cliente, né? Então, as coisas vão acontecendo, imagino que de uma forma... Eu não sei te dizer quando foi a decisão de fintech para Magalu Bank, eu acho que as coisas foram correndo com uma reflexão muito óbvia, né? A gente tem essas metas, a gente precisa atingir esses pontos, né? E a partir daí a coisa foi partindo para uma evolução, né? A gente teve também a chegada do CEO na operação, uma pessoa de mercado, Carlos Mauad, que trouxe uma bagagem tremenda e algumas coisas que eventualmente, para a gente estar acostumado no dia a dia, estava lá guardadinho, falou, olha, aqui tem um ativo, já pensou em juntar isso, né? Então é interessante, por vezes, você ter um olhar externo, uma visão de executivo mais experiente para poder conectar um pouco esses pontos, né? Mas estava falando de margem, quando você fala de margem varejo, e é trazendo números públicos, tá? A gente divulgou o resultado há poucas semanas, né? Magalu tem uma margem de 7,2%. Tá uma margem super estreita. Em varejo é uma margem super boa, né? Ela subiu, ela estava em 5, pulou para 7,2%. Né? Então tem uma série de iniciativas que foram feitas, né? Mas quando você olha na margem mercantil, você tem um teto, né? Porque você não consegue trabalhar muito longe disso, porque você tem comparação, enfim, você tem muitas opções, né? Mas quando você fala de serviços, você fala de serviços financeiros, olha a quantidade de oportunidade que a gente tem de agregar na margem dessa operação, né? E no Magalu a gente está olhando em 3 frentes, né? Uma frente é a parte do Magalu Bank, com serviços financeiros, a outra em ads, então por isso da estratégia, né, de trazer como Jovem Nerd, né, Still The Look e outras operações de conteúdo mesmo, Canaltech também é operação do Magalu, né? E tem a operação de cloud também. A gente consome muita cloud, né? E aí tem um ponto que tem aí uma oportunidade tremenda de mercado. No Brasil você não tem na nuvem, você não tem uma nuvem brasileira, né? Você não tem essa opção. E quando você fala de pequenas empresas, né, de médias empresas, eventualmente você não tem tantas alternativas, né? A partir do momento que você traz essa operação do Magalu, você já tem o ganho da escala do próprio Magalu, você já tem muita relação no mercado, você tem uma tremenda oportunidade aí nas mãos. E vocês têm o acesso a esses clientes também, né? Eles já estão ali... Se relacionando, hora vendendo, hora comprando. Então, essa própria distribuição também tem um certo nível de sinergia, né? E como CEO de uma empresa de tecnologia financeira, só de ser cobrado em real... já tem uma grande vantagem. Você chega a fatura, você olha um Datadog da vida, os outros softwares, não só a nuvem, né? Mas você olha e fala $20 mil, $200 mil, aí você vai indo numa ordem de grandeza.
E por que não brasileira, né? É isso. Então, eu acho que a gente tem que trazer isso, né? Total, esse empreendedorismo. É um ponto que já meio que o mundo digital meio que se acostumou, é isso que eu tô brincando, se acostumou a pagar em dólar, né? E aí vem uma alternativa e você fala, pô, realmente, aí você olha ao redor, não tem ninguém. Realmente, por que não? Né? E esse ponto que você trouxe, para mim, é já validado, porque a própria empresa consome, né? Então, já é uma empresa escalada que consome, então por que eu não? Micro, média, pequena, média empresa, né? Que tô tentando... O pessoal não tem budget para poder simplesmente gastar em dólar para ter nuvem, né? E aí começa a fazer várias gambiarras e tem vários problemas de disponibilidade. Eu acho que vocês vêm com uma opção, assim, que casa muito no ecossistema, sabe? E com relação ao varejo, né, eu vim do mercado financeiro, nesses últimos anos eu tive a oportunidade de participar das Black Fridays, dos grandes eventos, né? E é fantástico, né? Porque, de fato, a empresa se mobiliza com bastante meses de antecedência, né? Com teste de estresse para segurar uma porrada, né? De uma operação como essa, né? E aí, um ponto importante que você trouxe, Tícia, a Magalu Cloud, a gente já roda todos os sistemas, todas as aplicações do Magalu, quase todas, quase todas, acima de 90%, a gente já rodou no Magalu Cloud nessa última Black Friday. Caramba. E passamos liso, sem nenhum incidente. Famosa prova de bala. Prova de bala, prova de bala. Bom, e você tem ali o total interesse de funcionar, ainda mais quando a gente fala de Black Friday, né? Exatamente. Eu queria explorar com você o seguinte, nessa decisão, enfim, na mudança pro Magalu Bank e também nesse posicionamento, como é que é um pouco das decisões de tecnologia na hora que você vai fazer isso? Você já contou que muita coisa se faz dentro de casa, mas as decisões de fazer, comprar, onde é que de repente entra um parceiro ou não, como é que funciona essa visão ampla? Porque eles fazem tanta coisa e ao mesmo tempo e entrega tanta coisa. Como é que funcionam essas decisões também internamente? Perfeito. Tem uma questão relacionada ao tipo de natureza que a gente quer expor esse serviço, né? Então tem operações que não dá para brincar, você tem que ter muita certeza daquilo que você está fazendo. Não que o parceiro não pudesse dar segurança, mas além da questão da segurança, a gente tem um ponto que é esse processo tem que estar muito integrado. Ele não pode estar solto, né? E tem algumas particularidades do nosso negócio que a gente precisa dar vazão a elas, né? Então, como você comentou, no Magalu, o Gabriel comentou um pouco da diversidade. Então, você tem Netshoes, que é a operação de esporte, né? De tênis e toda a lifestyle de esportes. Né? Você tem a operação da Kabum, que também é uma operação gigante. Já gastei muito dinheiro lá. Continua assim. Quem nunca, né? Não sei se vocês sabiam, tem uma operação chamada Ike Fome, que é a segunda do mercado de entrega de comidas, né? Mais para o interior. Sim, A gente atendeu eles antes deles serem da Magalu, né? Caramba. Logo no comecinho da área, assim, eles estavam escalando. E aí eu lembro quando comentaram assim, nossa, ele é o iFood do pessoal mais do interior e tal, é muito forte. E aí eu fui olhar, na época a gente atendeu eles e tudo mais, depois eu vi que eles passaram por M&A e fiquei super feliz, porque é fora do radar, né? Às vezes tem uma operação, ainda mais no Brasil, super poderosa e não tá na capital, mas não significa que ela é menos relevante. Né? Certeza. O Ike Fome é um ótimo case. E aí, food delivery, você pega uma operação mais de tecnologia, uma mais esportes, pega todo o e-com do Magalu, né? Enfim, tem uma diversidade tremenda. Então, você tem que ter aplicações que consigam encaixar nessas operações, né? A gente tem que trabalhar com, no máximo, dentro do possível, né? Com o conceito de plataformas, né? São soluções que possam se encaixar nesses negócios, né? Então, tem muito disso na hora de decisão. Bom, vamos entender qual que é o tamanho desse negócio, o que a gente ambiciona com esse negócio, o que a gente pretende em termos de velocidade para poder encaixar nas diversas empresas do Magalu, né? E tem uma questão sobre customização. Então, isso é um fator super relevante. A gente tem muita bagagem com relação ao desenvolvimento, com sua tecnologia proprietária, né? Até em função da história do Lab, história do Magalu. Mas tem alguns negócios que a gente opta em fazer parceria, né? Claro. Open Finance, um exemplo que a gente se encontrou lá no passado, nós tínhamos interesse de entender do processo de iniciação de pagamentos, das ITP. Era um processo que a gente queria inicialmente testar, entender um pouco mais. Fizemos uma parceria com uma empresa que a gente conhece aqui, a Finance Stack, foi super bem. Nós temos uma operação de empréstimo para seller, que nós temos uma operação também com uma outra empresa, né? com a Open, com a Biz.
Então, enfim, você tem... depende muito do negócio que você quer dar. Para alguns negócios precisa de velocidade, né? Você precisa testar e, enfim, ver se encaixa. E à medida que você vai ganhando segurança, você vai ganhando também escala, né? E para outros, já de largada, a gente já sabe que não dá. É melhor a gente, de fato, colocar energia nesse sistema. Né? Pontos de aplicação, resiliência, né? Que vocês terem o DNA de vocês na tecnologia. Eu abri uma enquete esses dias no LinkedIn perguntando qual era a maior dor quando olhava para API financeira as a service, né? De uma maneira geral. Qual das coisas a pessoa já se identificava, né? E aí eu coloquei... Promete, mas não entrega nada, né? Muito tempo de integração. Enfim, cada um tem uma história ruim para contar, né? E como é um mercado que é meu dia a dia, né? Eu faço questão de tentar entender exatamente qual é a maior percepção. E foi legal que eu não coloquei documentação errada, por exemplo, né? Como uma das opções. E aí alguém comentou assim, tem também documentação errada. Que são pontos que, por exemplo, para você que é diretor de produto, você sabe que você perde um puta tempo ali, aí faz a aplicação toda, consumindo a documentação ali do parceiro, do fornecedor, aí você vai no ambiente de homologação, bate a primeira errado, né? Aí você fala, putz, eu fiz todo um refinamento aqui e tal, você só me disponibilizou o ambiente agora. Então, eu entendo quando esses pontos, e eu concordo em gênero, número e grau, tem pontos que são não negociáveis, né? Principalmente a depender da maturidade do mercado. Então, se você tem muitos players que demora para entregar, os problemas lá que eu citei, né? Inclusive, a gente sofre com essas dores também. E você tem um core business como o de vocês, que é velocidade, que é disponibilidade, que o preço importa muito ali a nível de custo, né? Tem coisas que eu entendo que também são não negociáveis, enquanto outras que são incrementais, para vocês fazem mais sentido ali até não dedicar tempo, mas ter aquele ganho incremental ali, né? Com um pouco menos, talvez, de autonomia em cima da tecnologia, né? E acho que isso varia de parceiro, mas acho que vocês são um ótimo exemplo de mescla, né? Principalmente com os M&As. Acho que os M&As, eles trouxeram, nem todas a gente tem alguns grupos que fizeram na mesma época ali, uns 10, 15 M&As também, e nem todos eu acho que foram tão felizes assim na integração quanto vocês, né? Então você vê que as empresas adquiridas são ativamente utilizadas, né? E ganharam maior escala dentro do ecossistema, enquanto outros, até hoje, você não sabe o que aconteceu direito, né? E às vezes a gente perdeu um grande talento de tecnologia porque foi engolido por um gigante. Então, é ao contrário do que a gente está falando aqui, né? O gigante verticalizar não significa que ele deve matar, né? Ali, seja um M&A, seja um time. Eu acho que é muito mais saber como utilizar isso dentro do ecossistema, né? E é um estágio de maturidade bem avançado, assim. Eu até queria aproveitar para te perguntar, porque assim, a gente conversou com, enfim, diferentes estágios. Olha, a gente testa dessa forma, tem várias formas de botar o pé na água ali, né? E vocês já entraram de ver se já tem a própria licença, já estão falando com o Bacen. Quais são os poucos, como é que é um pouco, talvez, do desafio ali também, de estar sempre em linha com a regulação, de estar atualizado, se você também pegou o tempo de, enfim, criar essa cultura internamente ou não, porque quando a gente olha assim a longo prazo, olha, eu começo na minha indústria, eu crio uma vertical financeira, mas assim, até eu chegar em ponto de estar respondendo o Bacen, que eu estou sendo cobrado pelo Bacen, e está tudo funcionando, tem uma trajetória razoável. Eu queria entender, do seu ponto de vista, o que hoje, como é que isso impacta, como isso muda no dia a dia assim, de vocês. É interessante. Quando eu trabalhei na fintech, e eu trabalhei em banco, depois em fintech, né? Em banco, de fato, eu nem sabia que era isso, porque a coisa já acontecia, alguém em algum departamento resolvia, né? Algumas pessoas... Algumas resolviam. Em fintech, a gente começou a entender um pouco disso, né? Que você tem que cumprir, a coisa é muito séria e não é só você, de fato, trabalhar em seguir o manual, mas você precisa estar pronto para poder atender esse manual de uma forma diferente, né? Se você simplesmente só seguir o passo a passo, você vai ter problemas, né? Você tem que, de fato, incorporar esses pontos com relação à parte regulatória, que são fundamentais para qualquer tipo de negócio, né? No Magalu, o processo foi um pouco facilitado. Por quê? O Magalu já tinha uma operação de consórcio, que é regulado pelo Banco Central, já era sócio da operação da Luizacred, e já tinha uma licença subadquirente, operava como subadquirente, mas de alguma forma ou de outra já tinha processos que eram acompanhados, né? E esse processo, tudo aquilo que envolve governança, preocupação de controles, isso já está no DNA do Magalu, né? A gente teve que criar mais uma camada relacionada à instituição de pagamentos, né?
que traz outras obrigações, mas é um processo que, de uma certa forma, já estava sendo vivida, né? Mas você pega uma empresa que vem do zero para nada, a experiência que eu comentei na fintech, né, que eu trabalhei, custa caro. Né? Custa caro, e além de custar caro, você tem que ter pessoas que tenham competência para fazer isso. Né? E como esse tema... Para você descobrir o que tem que fazer também, cara. Custa caro, né? E não tá assim, você acha na prateleira. Não, tem que, de fato, tem uma curva de maturidade. Eu acho que a parte mais engraçada, se é que dá para ser engraçado, mas é quando você acha uma norma que saiu, né? E aí você, putz, achei isso aqui e tal, e você chega lá no regulatório para... mas saiu outra que revoga essa aqui. Aí você tem que juntar essas 4, sobrepor. Fala e ver o que Ok. faz e cruza o dedo e vamos ver se o entendimento, ou liga pro coleguinha pra ver se aí tem muito isso, né? O é... mercado precisa se ajudar. Não tem como. Então, hoje é muito mais comum, até do que pelo menos quando a gente começou, tem os grupos de WhatsApp, tem encontros, né? Tem organizações das mais diversas, desde Febraban, a Bfintex, não importa qual seja a linha que a pessoa escolha, né? Mas no fim das contas ela consegue ali conversar com outras pessoas. Você interpretou como isso aqui? Quase né? se for errar, nós vamos errar todo mundo junto. Vamos de mão dada. Porque o regulador ele termina tendo um papel ali de trazer a diretriz, mas ele espera do mercado a execução para que ele possa, de fato, tomar a decisão. Se a gente pergunta, né? Se você abrir uma consulta, muitas vezes ele vai dar uma resposta que nem é aplicável ao mercado ainda, porque é tão inovador, né? Então, acho que às vezes a gente se precipita, fica muito ansioso em relação... E o próprio regulador cada vez mais se posiciona dizendo, a gente faz isso para que o mercado reaja ou para que o mercado inove, né? E eu acho que a gente tem que pegar essas pistas e ir adiante. Então, você vê isso aplicado a um varejo e ele trazendo que já está no DNA, né? Termina que provavelmente dentro dos produtos a serem construídos já leva isso em consideração, né? São aspectos que quem quer verticalizar um gigante tem que se atentar, porque a regulação do Banco Central, se a pessoa, né, não estiver trabalhando numa empresa como a Magalu, que já tinha essas obrigações, são obrigações que são completamente distintas, né, de qualquer outro mercado, e às vezes a pessoa não tem essa sacada, né? Acha que é só, não, eu vou colocar ali um software e embedar no checkout. E pode ficar tranquilo que vai mudar. Pode ter feito certo hoje, mas vai mudar de novo. É verdade. E, Fábio, acho que assim, um outro ponto de vista, quando a gente está falando sobre essa verticalização, e é legal que vocês exploram também muito, ou pelo menos exploraram em determinado período muito a parte de M&A e tudo mais. E você viveu isso, assim, né? Então você entrou nesse formato. Como é que é a integração, acho que não só cultural, mas de sistema? Porque é tanta coisa, igual você falou, que vocês estão juntando isso, né, para fazer essa oferta, etc. Como é que é essa integração de, eventualmente, sistemas que, enfim, não estão na mesma arquitetura? E como é uma empresa que, invariavelmente, está há muito tempo, então, beleza, ela está digitalizada, mas ela carrega construções que foram feitas há mais tempo. Então, como é que essa arquitetura... vai se virando com tanta coisa nova entrando, assim, qual que é o desafio? Assim? Meu chute é que tem um orquestrador. Esse é meu chute, vamos ver se é. Tem um ponto que eu acho que não é tão palpável, não é tão prático, que a questão, primeiro são as pessoas, né, parte da cultura, né? Então, nesse processo, o Magalu tem uma preocupação muito grande de trazer os traços culturais do Magalu, mas, ao mesmo tempo, fazer uma transição muito acompanhada, muito respeitosa, né? Entender que aquela empresa foi adquirida por um motivo, que tem uma história, que essa história também é importante, e até entender onde as coisas se encontram, né? Até um exemplo, só para comentar um pouquinho, até para tornar mais palpável, né? Na sede do Magalu, lá em Franca, né, onde tem a operação de call center, tem a parte de escritórios, né? O Magalu está dentro de uma fábrica de sapatos, né? E há uns 5 meses atrás fui visitar, eu achei super interessante, porque... E aí eu perguntei pro pessoal lá, tem a foto do fundador da fábrica de sapatos. E tem lá a maquininha que fazia os sapatos. E aí do outro lado tem a história do Magalu, a trajetória, né? Então são sinais que a empresa quer indicar, dizendo o seguinte, a gente está aqui, a gente está feliz de estar nessa casa aqui em Franca, na indústria de sapatos. A gente respeita essa história, valoriza muito essa história, e tem nossa história aqui e tem a história nova que a gente vai construir. Então, o primeiro ponto que eu acho super interessante na forma como o Magalu trata é essa preocupação cultural e o cuidado para receber as pessoas, né? Esse é o primeiro ponto. A partir desse momento, fica mais fácil de você ter discussões no aspecto de estratégia de produtos e tecnologia, né? Então, obviamente, quando você fala de tecnologia, você tem
traços em comum, você tem forma de desenvolvimento ágil, forma de trabalho, enfim, que não muda muito, muda de lá para cá, mas no dia a dia os rituais são diferentes, né? E aí o que a gente procura fazer é dar uma mesclada, então trazer pessoas de outros times para dentro desse grupo de empresas que foram adquiridas, fazer uma mescla desse time, né? Para poder trazer coisas boas dos dois lados, né? Tem um repertório, tem uma Disneylândia lá com relação ao Labs, isso para o time de tecnologia, que é fantástico, né? Porque você pega todo esse processo de revolução digital, 2.000 pessoas se falando, tem muita troca e tem muito processo, né? Então, bom, vamos entender aqui como é que esse processo do Magalu funciona. Como é que a gente embarca aqui, o que ele tem de diferente nessa solução, né? Você começa a fazer a transição, né? Então, um exemplo prático, tá? Quando nós começamos na fintech, você tinha Gmood, porque você tinha uma mentalidade de empresa financeira, que tinha que ter controle e tudo mais. E o que a gente conseguiu desenvolver, até com base no conhecimento do time do Labs, é que você consegue fazer um processo CI, CD, né? Um processo contínuo, fazendo um controle, tendo mais segurança nesse processo, mas foi um processo gradativo, né? Uma outra coisa, a gente é muito QA, né, em fintech, mas que não, o cara que desenvolve tem que fazer também os testes, né? E para algumas coisas precisamos de um QA, para algumas coisas mais específicas, né? Então você tem esse processo que é um processo gradativo, né? E à medida que você vai construindo novo, você já pensa já no formato diferente, né? Mas eu acho que o ponto mesmo fundamental é, bom, vamos entender a cultura da empresa, vamos respeitar a cultura da empresa que está chegando, mas vamos também destacar as coisas que estão interessantes, né? E esse processo acaba sendo rico para todo mundo, né? Então, acho que é um pouco da trajetória e por isso que eu entendo que, de fato, a coisa não se diluiu. Teve algumas decisões de negócios, né? A operação que eu estava, a Hub, né? Ela fazia operação de Bank as a Service. Mas diante de todas as oportunidades que você tem no Magalu, não faz sentido. Cabe, né? Não cabe. Mas dentro desse aspecto financeiro, ou tecnológico, perdão, eu brinquei ali da orquestração, existe uma camada que orquestra APIs que vieram, por exemplo, né, pontos fortes de algumas empresas e que comunica ali com o barramento de canais de vocês. Eu brinquei com isso porque pelo menos é o que eu enxergo mais acontecendo em grandes empresas. Tem geralmente um time que cuida da parte de orquestração e que aí você pode trocar, inclusive, fornecedor tecnológico ou algum tipo de fornecedor, sem fazer grandes break changes ali na ponta, né? Essa é mais a linha da arquitetura que vocês seguem? Como que tá isso? Sim, até para você ter a gestão de camada de segurança. Né? Então, você tem alguns protocolos que você tem que fugir. Não tem como fugir, né? Então, pega tudo isso aqui, joga num outro ambiente, um ambiente onde você tem um grupo que está fazendo a gestão, a administração disso. Tem um grupo que faz o suporte, tanto de segurança quanto de NOC, de sustentação mesmo, né? E você vai dando autonomia para o time desenvolver as aplicações dentro de um protocolo, dentro de uma dinâmica de trabalho, né? Você tem lá um design doc que muita gente já trabalhou em cima disso, já evoluiu bastante, você acaba seguindo esse processo, né? E tem alguns rituais que a gente acaba fazendo para ter essas trocas, né? Legal. E quando a gente vem aqui, vamos olhar ali o site ainda do Fintech Magalu e vai ver a gama de serviços que são ofertados. Queria até que você pudesse contar um pouco hoje, assim, quem são os principais clientes ali e contar um pouco dessa oferta. Porque se eu for rolar aqui a página para baixo, eu não vou chegar ao final. E tem, assim, e aí reforçando novamente, o nome Magalu Bank realmente faz todo sentido, porque tem muita coisa sendo construída aqui. Então, acho que é legal também, acho que a gente dá essa dimensão para a audiência que está ouvindo, porque talvez, assim como eu, podem ficar surpreendidos com a quantidade de ofertas aqui. Assim. Não, perfeito. O Magalu Bank é o nome o nome corporativo, né? O nosso nome de LinkedIn, né? Para o cliente final, o nome que a gente está adotando é o Magalu Pay. E Magalu Pay quebra em pessoa física e jurídica, né? Em pessoa física, você tem um produto que está sendo encaminhado para um modelo de carteira digital. E aí, colocar nessa carteira tudo aquilo que envolve serviço financeiro do Magalu, consórcio, seguro, tal, todas as coisas que eu comentei, né? Para pessoa física. Você tem uma outra operação para pessoa jurídica, que envolve conta digital, empréstimo, né? E brevemente a gente está trabalhando em ofertas de cartões também. E você tem aquilo que seria o estruturante da oferta de serviços financeiros, né? Toda a parte de subadquirente, toda a parte de core bancário. E tem um processo de gestão de risco também que é muito único, né? Porque você olha... Quando você fala em operação de risco, você olha varejo e olha também a operação de pagamentos, né? Então, uma operação bem diferente aí, né?
Então, quando você fala de Magalu Bank, você está falando de consórcio, está falando de operação de cartão de crédito, está falando de operação de seguros, está falando de uma operação que não é tão aparente, né, para o cliente final, que tudo aquilo que envolve recebimento, né, na subadquirente da nossa operação, e você quebra numa vertente pessoa física e jurídica, né? O Magalu, ele fechou o ano passado com mais 60 bi de faturamento. Isso passou pela superação da subadquirente. Nós temos números, né? A gente está falando de mais de quase 100 mil contas, né, para pessoa jurídica, né? E a gente está falando por volta de 9 milhões também de pessoas que têm a carteira digital do Magalu Pay, né? Então você tem números superlativos, números grandes, né? E o processo que a gente está fazendo agora é trazendo essa solução de uma forma mais plataformizável, né? Então, se você tem um checkout que atende a Kabum, que atende a operação do Netshoes, necessariamente você pode ter uma estrutura de retaguarda que ele consome esse serviço e fica muito mais fácil você implementar novos métodos de pagamentos. Então, muito que está acontecendo agora está muito relacionado a isso, né? E tem coisas novas que o Magalu está trabalhando, né? A gente já anunciou o CDC digital, então tem o CDC na loja, a gente vai trazer para o mundo do e-commerce, né? Esse tipo de solução. Então, isso é muito completo, assim. A gente está falando aqui de vários estágios aqui de verticalização e realmente eu fico pensando assim, ó, toda vez que entra um player novo, então assim, ó, beleza, existia um checkout lá, existe, mas como é que a gente usa de sinergia, já que são tantas, enfim, tantos mecanismos diferentes, tantos players e canais diferentes, vamos tentar usar uma solução próxima, que pelo menos o processamento seja feito por nós, né? Acho que tem bastante benefício nisso também. O Jovem Nerd fez uma ação de crowdfunding, sei lá, uns 4 meses atrás. Estavam lançando uma evolução do game lá de RPG, e a ideia era arrecadar, né, as pessoas comprarem antes o direito de acessar lá os ativos, né? Construiu toda a parte de oferta, né, de captação, mas faltava o checkout. A gente pegou o checkout do Magalu Pay, colocou na carinha do Jovem Nerd, plugou, e a operação lá é uma operação plataformizável, né? Legal. Então, ela utiliza a estrutura de subadquirente, com todas as vantagens que a gente tem, estrutura de risco, todo o processo de aprovação do Magalu Pay. Que é atender o ecossistema, né? A gente vem falando isso na série como um todo. Muito mais do que ter ali o gigante para consumir o mercado, entre aspas, mar aberto, né? É muito mais lógico atender o próprio ecossistema, seja o ecossistema dos clientes que já são clientes do Magalu, seja o próprio ecossistema, no caso de vocês, das empresas que fazem parte do grupo, né? E que dali você já está atendendo um para N, né? Então você atende um e ganha um mercado ali que eu, às vezes estava com outra subadquirente, que às vezes estava com outra, né? Você ganha não só economizando o custo, mas às vezes gerando uma receita para o grupo ali que está sendo capturada em outro formato, né? Sim. E o que você vê, assim, acho que a gente está abordando aqui também muita, enfim, sinergia, valores que estão sendo capturados. O que você vê de desafio, talvez, pela natureza dessa verticalização? Por exemplo, você vê que por conta disso tem algum desafio que é diferente, que talvez no período que você estava trabalhando numa instituição financeira, que tudo bem, vocês também são instituição financeira agora, mas numa que era uma instituição financeira pura, vamos dizer assim, mudou alguma coisa? Como é que você vê esse desafio no momento que vocês estão hoje? Assim? Quando você fala de uma operação maior, né, dos gigantes, aproveitando a chamada aqui da série, né, do podcast, você não consegue fazer nada sozinho, né? Então, os planos têm que estar muito interligados, né? E você tem que ter um sentimento que esse projeto vai ser interessante não só para a nossa vertical, mas para como um todo, né? E esse é um desafio, porque você tem um momento exato para poder fazer isso, porque se perdeu esse bonde, vai só o ano que vem, porque as pessoas vão colocar energia em outros temas, né? Você tem um desafio, de fato, de traduzir. Porque tem muita coisa na indústria financeira que, para quem não está no dia a dia do financeiro, não entende, né? Vou falar, eu quero fazer um cartão tokenizado que tenha click to pay, MDS. Bom, muito obrigado. E aí, o que isso vai se revertir em custo, em vendas, né? Então, tem um trabalho de tradução, né? E de você ganhar atenção que exige uma energia, mas a partir do momento que você conseguiu isso, a coisa traciona e vai de uma forma muito rápida, né? Então, minha leitura aqui, olhando para uma estrutura maior, esse desafio de costura, de tradução do mercado financeiro, vejo como um grande aprendizado e o segredo também de
poder acelerar alguns temas, né? Dado que vocês estão aí super próximos do Banco Central, acho que é natural acompanhar todas as evoluções. A gente já falou do Open Finance, tem o case... eu lembro quando eu fiz o primeiro report aqui de Open Finance, a gente colocou o case da Kabum lá com a iniciação de pagamentos. Como é que você vê também a evolução do roadmap? Estou te falando das novidades que estão vindo do Pix, enfim, as discussões que a gente acaba tendo, como oportunidades também, assim, para vocês e talvez para o mercado todo que está procurando criar verticais financeiras. Vamos pensar assim, né? Se a gente olha com uma perspectiva do passado, né? Você tinha fatores que geravam uma conta ser bem sucedida, e até tem uma discussão muito que está forte agora com relação a preciso ser a conta principal e tudo mais, né? Sim. A conta principal estava relacionada a salário e estava relacionada à quantidade de débitos recorrentes que você tinha nessa conta, né? Esses pontos que você está indicando aqui, que tipo de caminhos, avenidas que eles abrem, né, para operações como a nossa e outras operações do mercado, né? Você não necessariamente precisa ter a conta de salário para você, de fato, ter uma relação mais próxima desse cliente. Nem, eventualmente, você ter uma operação de débito automático, porque você pode criar um caso de uso que isso venha a acontecer. Então, abre uma possibilidade aqui de casos de uso e aplicações gigantes, né? Tem bastante coisa para evoluir quando a gente fala do ITP mesmo, a questão de direcionar, enfim, tem algumas fricções que precisam ser revistas, né? Mas o processo é muito rápido, né? E tem casos de uso que sobrepõem esse tipo de barreira, né? Então a gente vê com muito otimismo, assim, a gente está acompanhando de forma muito próxima, né? Por enquanto sem pisar no acelerador, a gente está acompanhando, entendendo, mas para a gente está muito claro que tem uma oportunidade de trabalhar essa relação mais próxima com os nossos clientes através desses mecanismos que estão sendo criados, né? O que eu falo com o pessoal é assim, eu vou saber que a gente está no estado da arte da iniciação de pagamentos, aí óbvio tem a jornada de redirecionamento, a gente tem outras discussões de melhorias ali, mas eu vou saber quando isso for o meio padrão dos e-commerce, porque é isso, você não vai, falando assim, você não tem preferido, seu preferido é o que converte e o custo é menor, esse é o preferido. Então acho que tem uma oportunidade, acho que também tem esse benefício de vocês terem tantos usuários e ter todo esse conhecimento do cliente, né, da forma de pagar, de vocês saberem o momento de inserir, de testar, de como é que isso escala para mais pessoas, como é que faz o teste. E o outro lado positivo que é muito bom é vocês estarem lá participando nas discussões para ajudar a construir, por exemplo, uma iniciação de pagamento melhor, porque vocês têm uma vivência que quem é uma instituição financeira pura não tem. Então, acho que é muito legal essa troca também. Exatamente. E tem bastante troca, bastante aprendizado e tentar coisas novas, né? Caminhos novos. Traz acho que até assim, tem alguns plugins que estão aparecendo em um ou outro. Acho que lá fora o Pay by Bank tem algumas coisas que acabam funcionando ali e tal. Mas, enfim, acho que vejo como uma oportunidade legal. A gente está caminhando aqui pro final e eu estou tentando... enfim, já pensei várias coisas aqui também. A gente vai fazer um balanço aqui do episódio. Mas eu queria pegar um pouco da sua percepção, enfim, desde trabalhando na Coalizão, ou só no financeiro, agora dentro do varejista e do Magalu Bank, mas o que você daria assim, de conselho ou de instrução para quem está nesse momento de, talvez lá no dia zero, de pensar assim, olha, como é que eu começo essa vertical financeira aqui? Tem gente que talvez não nasceu com um crediário desde a época do caderno e ensinou para os gringos, né, que Buy Now Pay Later, isso aqui já funciona há muitos anos. Mas, assim, como é que você pensa que isso poderia funcionar? Então, sei lá, se estivesse começando de novo hoje numa outra indústria, assim. Acho que o primeiro ponto é ter clareza sobre uma jornada, uma experiência, uma proposta que faça muito sentido e focar nela, né? E a partir daí você vai construindo coisas novas, né? Acho que abraçar tudo de uma única vez vai tropeçar, vai escorregar na casca de banana, né? Então, tem que ter muito clareza se esse negócio que você está imaginando, negócio financeiro, qual que é a finalidade, qual que é o tamanho do negócio, ele faz sentido, ele está muito enraizado no negócio que você está atuando, começa ali, depois você vai expandindo, né?
Tem a decisão também sobre os parceiros, quem está do teu lado em termos de parceria, solução técnica. Tem coisas que não adianta também, vou construir do zero, tirar do zero, muito bem, daqui a 5 anos você volta e o mercado já mudou. Você fala. Não, então são coisas diferentes. E tem um parênteses assim também no cenário de vocês específico, que a gente está falando de um ecossistema gigantesco. Então, você fazer todas essas etapas faz muito sentido porque ela é muito demandada nesse ecossistema. Então, se a sua situação não é parecida, não vai entender que a aplicação é a mesma. Acho que os próprios números, né, que ele traz, números de clientes ali deles, né, olhando para os produtos financeiros, se alguém está na dúvida, né, faço interno ou utilizo as a service ou utilizo o mesclado e etc., é só olhar o tamanho de mercado ali que você tem disponível na sua gigante e quanto disso, em tese, vai ser capturado e o que significa um bom negócio. E a partir do momento que você chegar em 9 milhões, né, e você tiver uma carteira de 26 bi, talvez realmente faça muito sentido, assim como os bancos, ter as tecnologias proprietárias e utilizando ali empresas de consultoria e etc, para terceirizar ou não, e nuvem própria. Enfim, cada um vai indo ali pelos seus caminhos, mas eu acho que os dados que ele traz são dados que evidenciam muito a ordem de grandeza e que muita gente termina metendo os pés pelas mãos, porque fala assim, não, porque o meu time de tecnologia aqui do meu gigante não me atende, né? Não está entregando. Cara, será que seu time de tecnologia já fez um core bank na vida dele, né? Ou ele fez o tempo todo outra tecnologia e agora passaram para ele. O diretor dele falou assim, o pessoal vai fazer aí uma vertical financeira e pediram para você fazer um negócio aí, tem que ter a ver com igual isso aí que você usa aí no seu celular. Uns aplicativos. Então, é muito tranquilo, vai cair na sua sprint. E às vezes a gente precisa que o time de negócio, principalmente os executivos que estão tomando essas decisões e estão ali analisando o BP, olhem para o lado e vejam efetivamente, né? Não, se não, beleza. Então eu vou contratar talentos que já codaram tecnologia financeira, porque é uma tecnologia regulada, que tem comportamentos diferentes, né? Tem um sincronismo de informação necessário. Então não sei se as pessoas sabem, mas fazer um cash out é uma das coisas mais sensíveis que existe no mercado financeiro, porque pode fazer com que haja uma ineficiência de saldo e você perde a confiança daquele cliente, às vezes, do mercado para sempre, né? Então, se aventurar nisso, eu acho que essa responsabilidade que vocês têm, essa grandeza que o Gabriel trouxe através dos próprios serviços, mostra o momento, né, de fazer isso. Eu acho que a gente tem que ter... Eu brinco que, assim como no surf a gente tem que ter muito respeito ao mar, no mercado financeiro a gente tem que ter muito respeito ao saldo, né? É uma coisa assim que é sagrada e a gente... por que os bancos não saem do mainframe? Por causa do saldo. Esqueça, tem 70 milhões de pessoas ali com a informação financeira e qualquer centavo ali diferente, isso pode gerar uma crise sem precedentes. Então, eu acho que a responsabilidade sobre a tecnologia tem que estar muito clara. Quero entrar nessa. Ótimo. Então, você provavelmente vai capturar um mercado do tamanho de um banco, né? Sim. Do contrário, é você pensar e repensar se você quer ter aquela responsabilidade, né? Acho que vocês vivem muito isso, de saber que são responsáveis ali o tempo todo e arcar com o ônus, mas principalmente com o bônus também, que todo risco ele vem com um benefício, né? Que eu acho que é o que você escolhe. E aí ainda tem um ponto de... Quando você vai pensar em montar, enfim, toda essa operação, é o seguinte, o Fábio tá falando aqui com uma certa tranquilidade e parece que atender o Banco Central é tranquilo, fazer tudo isso tranquilo. Mas eu tenho certeza que, cara, é um time super competente também para colocar isso de pé. MED, RDR e auditoria do Bacen e manda esclarecimento e volta. Isso é bastidor, assim, do detalhe, né? Que poucas pessoas sabem que existe, né? E muitas vezes, até para você atender seu caso de uso, você não precisa, de fato, ter todos os componentes, né? Eventualmente, você se especializa na camada de front, ou, enfim, uma camada específica e você conta com parceiros, né? Exatamente. Então, vem muito de caso a caso e as coisas não surgem do dia para a noite, né? Você tem um trabalho de muita gente colocou o esforço aí e foi construindo o negócio. Né? Eu queria te agradecer pelo papo, foi muito bom. Acho que a gente vai fazer um saldo aqui rapidinho, mas assim, foi excelente. E também pela franqueza e abertura para contar como é que vocês estão agora, abrir o jogo e é legal ver de perto também um case com tanta maturidade. Então a gente conversou com diversos níveis de maturidade e tudo mais, então ver isso na prática também é muito legal. E eu queria perguntar para ti se fazer esse balanço, o que fica do episódio, o que mais te chamou a atenção aqui? Acho que você usou a palavra aí, maturidade, né?
nas estratégias de M&A, em quem trouxeram e como trouxeram, né? De ter um Magalu Labs ali, como ele falou, com 2.000 desenvolvedores, com um processo de governança para subir. A gente falou isso muito aqui na série, sobre governança, deploy, disponibilidade dos ambientes, né? Então, são vários aspectos que você trouxe como naturais, por já estar em uma operação extremamente madura, né? E eu acho que é um ótimo exemplo do que pode dar certo efetivamente. Assim como vocês devem ter cases de insucesso lá, vamos descontinuar isso, vamos voltar, etc. O saldo do episódio e, para mim, da iniciativa da Magalu, como, para mim, tudo que eles fazem, né? É um saldo de muita maturidade, se aventurando literalmente ali, mas se aventurando, como ele trouxe, né, com a prudência de estar no grande grupo, né, a prudência de ter uma marca e um risco reputacional inerente. E aí você vai por uma estratégia de M&As, que foi uma estratégia, né, que para eles aqui nesse episódio veio mais forte, que eu acho que é muito bom para quem está escutando ter como inspiração que existem parceiros, existem próprios, existem M&As, né? E as coisas elas podem dar certo independente dos caminhos que as pessoas escolham, né? E um baita case e orgulho nacional, com certeza, né? O que mais também me chamou a atenção aqui é que vamos pensar o seguinte, se eu pensar normalmente no cenário de verticalização e eu falar que a sinergia tem um tabuleiro de xadrez, isso aqui para mim tá falando do tamanho dessa mesa aqui, um xadrez do tamanho dessa mesa, porque são tantas peças ali ao mesmo tempo, um ecossistema acho que tão forte de empresas diferentes no mesmo grupo, e aí, beleza, eu vou ter a cloud aqui, aí eu vou ter essa parte do pagamento, assim, eu vou pegar toda a cadeia, assim, verticalizar mesmo, vários pedacinhos que a gente brincava, assim, quando eu trabalhava em banco, que, cara, qualquer parafusinho aqui tem 7 metros. Então, assim, você pegar cada um desses pedaços e atuar neles, foi algo que me chamou bastante atenção. E aí, quando a gente olha na visão de longo prazo, onde a gente quer chegar, imagino que todo mundo, quando vai verticalizar, pensa em chegar no momento onde realmente você vai aproveitar cada pedaço. E acho que esse aproveitar cada pedaço vem muito do varejo. É uma cultura do varejo. Se não fizer isso, não tem outra alternativa para o negócio prosperar, né? Então, acho que foi bem legal ver, enfim, ouvir um pouco dessa história também. A gente fica por aqui com mais um episódio de novo. Agradecer a presença sua, Fábio, obrigado. Você também, Tice, mais um excelente episódio. E agradecer a você, da audiência. Obrigado por acompanhar mais um episódio do Verticalizando Gigantes, os bastidores da fintechização no Brasil. A gente está discutindo realmente com gigantes mesmo, então acho que eu tenho certeza que vocês gostaram desse episódio. Se vocês também precisarem, o contato de todo mundo, LinkedIn, etc., vai estar na descrição do episódio, podem procurar. Realmente esse é um mercado que precisa conversar bastante, né? As pessoas acabam se ajudando e tiverem precisando de qualquer ajuda nesse processo, discutir, ajuda na tecnologia, podem procurar a Tice e procurem a Ari, com certeza elas vão estar abertas para ajudar vocês. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.